o terceiro, o primeiro sábado, Deus repousou da sua obra. Segundo, Israel recebeu da lei. Terceiro, a igreja recebeu aquilo como parte de Deus. Então, 3 sábados. Um Deus lá em Gênesis, depois na lei e a promessa de outro sábado. Isso está em Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu sábado, né? Para o repouso quer dizer sábado, nunca esqueça isso. Sábado, no hebraico, né? De entrar no seu sábado, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no sábado. Nessa era a mesma coisa, o povo não ouviu a palavra, não ouviu a voz, não entraram no sábado. Nessa era Deus veio nessa grande, seu profeta e nos traz a palavra, né? O descanso está na palavra de Deus, né? Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra nos dá o descanso. E nessa era o povo não consegue crer, né? Na mensagem que veio através do William Branham, revelando todos os mistérios. Então o sábado hoje é ouvir a palavra através do mensageiro, o William Branham. A palavra é o nosso descanso. A palavra é Cristo. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então a palavra é o que dá descanso hoje. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque um certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso, não entrarão no meu sábado. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje. Determina. Então vai ter um sábado verdadeiro. Um sábado, o terceiro sábado, que é o perfeito. Deus é perfeito em 3. Pai e Filho, não 3 pessoas. Pai e Filho, não são 3 pessoas. São 3 ofícios do mesmo Deus. Deus é perfeito em 3. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então, 3 corpos. Nós temos esse corpo de carne, um corpo celeste, e depois o corpo ressuscitado, o corpo glorificado. Deus é perfeito em 3. Então são 3 sábados, 3 descansos. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, então havia uma promessa do sábado, o terceiro sábado vir. E quando vem esse terceiro sábado? Como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvera dado repouso, não falaria depois disso de um outro dia, tá vendo? Havia um outro depois da lei. Da lei foi o segundo sábado, de Josué foi o segundo sábado, mas não deu o descanso para o povo. Não deu, porque aqui não descansava. O pecado não descansa, gente. As obras, a obra da lei, não dá descanso. Só Cristo dá descanso. Vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu darei sábado para vocês. Não falarei depois disso de um outro dia. Portanto, resta ainda um sábado para o povo de Deus. Resta ainda um sábado para o povo de Deus. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Repousar das suas obras, do pecado. Sair disso, dessa coisa, como está aqui na mensagem. Hebreus 4. Hebreus 4. Vamos ver aqui. Hebreus 4, no parágrafo 105. Falar depois disso de outro dia. As dispensações mudam com Jesus Cristo. Da lei até a graça. Das obras para a graça.
de algo que você fez, a algo que Deus fez, sobre os seus próprios méritos ou sobre os seus méritos. Isso mudou. Isso mudou. Né? Não no que nós fazemos, mas no que Deus fez para nós. Isaías 28 está escrito, né, desse dia, desse descanso, desse sábado perfeito que viria. E que já veio, né? Esse sábado já veio. Vamos entrar nesse assunto, falar um pouquinho sobre isso. Isaías 28 está escrito. Do 8 ao 12. Isaías 28, do 8 ao 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícias. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. E mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, este é o sábado. Então viria por línguas estranhas. Isso foi quando? Foi em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. O Espírito Santo é o sábado, é o descanso. Quando o Espírito Santo entra em você, Deus, o Logos, a própria vida de Deus, Zoe, Z-O-E, quando isso entra em você, Deus entra em você, isso é o descanso prometido para a igreja, o terceiro sábado, que viria dar descanso para as almas. E as pessoas rejeitam isso, não escutam a palavra, e perde a única chance de ter descanso, porque o mundo não dá descanso. Quem beber dessa água do mundo tornará terceira. As pessoas vão nos bailes, vão nas festas, vão nas igrejas, vão nos grupos, querendo descanso, mas isso não tem descanso. Denominações não tem descanso, gente. Eles cansam mais e ficam mais em labuta. Por quê? Porque o único que dá descanso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem na palavra, ele é a palavra. As minhas palavras são espírito e vida. Você entende isso? A palavra é espírito, é o Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, no espírito e na palavra. Ao qual disse, este é o descanso, esse é o sábado. Dai descanso ao cansado. E esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Não quiseram, né? Perderam a salvação, perderam tudo por causa do quê? Porque o homem sempre escolhe a coisa errada. Sempre vão pelo caminho errado. É igual ali, estava ali na graça com Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Como que as pessoas hoje falam que não pode pagar dízimo? Se nós somos filhos de Abraão, Abraão pagou dízimo. Né? E eles ali, a pior escolha que eles fizeram naquele dia foi isso, rejeitar a graça e escolher a lei. Queriam fazer alguma coisa. As pessoas sempre querem fazer, não querem aceitar as coisas de Deus. Deus já fez a obra, mas queriam fazer. Então rejeitaram a graça, a fé, porque Abraão é o pai da fé. E Abraão pagou dízimo. Por isso que você vê em Mateus 23. Jesus falando do dízimo. Você deve pagar o dízimo. Agora o sábado, ele não falou isso, você deve guardar o sábado. Pelo contrário, o Novo Testamento fala contra você voltar para essas coisas de sábado, de dia, guardar dias, guardar anos. Né? Mateus 23 nos fala que você deve, né? Nós devemos, Jesus falou que nós devemos pagar o dízimo do Senhor. Mateus 23 está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Não adianta você guardar só um pouco da palavra e rejeitar o resto, gente. Tem que ser a palavra completa. E a Bíblia diz que só tem uma porta onde Deus recebe o seu dízimo.
Só uma porta. Se você entregar o dízimo numa denominação, Deus não vai receber o seu dízimo. É em vão, Jesus falou. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Agora você pergunta, mas que porta que é esta? A Bíblia fala que Deus colocou o seu nome na sua porta. Então é fácil você ver aonde é essa porta e colocou o nome. O nome nessa porta. E aonde está o nome de Deus? Está onde? No filho dele. É lógico, um pai coloca o seu nome no seu filho. Não ficou fácil agora você ver qual porta que você deve entregar seu dízimo? Porque quem que é o filho? O nome está ali. E quem que é o filho? É a palavra, como já disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então é a palavra. Como que Deus vai receber o dízimo se você leva no lugar que ensina que Cristo já voltou? Que a nuvem é a segunda vinda. Deus não vai receber o seu dízimo, não é em vão. Você falou que Cristo já voltou, falando que o sétimo selo se cumpriu. O meu povo fala que o sétimo selo não se cumpriu. Não é, você está levando o dízimo, não é para a palavra. É para uma denominação. Vocês ensinam que o Mambrão tem que voltar para revelar mais mistério para nós. O Mambrão fala que não resta mais nada. Como o Mambrão tem que ressuscitar para revelar a terceira puxada? O Mambrão fala que a terceira puxada da mensagem, os ungidos do dia, ele fala, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Já se cumpriu. Como que você leva o dízimo para esse lugar e você acha que vai ser recebido por Deus? É em vão me adoram. Eles não doutrinas que estão na mente de homem. E vocês, grupos aí, que falam que nessa era só veio um profeta, um mensageiro. Vocês que negam que foi outra vez Deus aí, da forma filho do homem, em plenitude corporal. Nessa era foi Deus também em plenitude corporal. Não foi apenas um profeta, como eu li outro dia, a neta do irmão Branco falando que nessa era Deus enviou apenas um profeta, como foi no Velho Testamento. Isso é falsa luz. Nessa era foi o próprio Elohim outra vez. Depois de 2000 anos, Deus veio na forma de Elohim, do Filho do Homem. Só na África, Deus fez, num culto só, curou 1.500 pessoas. Na Índia também curou milhares de pessoas, somente um culto. E o Mambrão fala na mensagem do terceiro Êxodo, lá no parágrafo 280, ali, 280 e pouco, ele fala que Elias só fez 4 sinais sobrenaturais e Eliseu fez só 8, e tempo só dobrado do Espírito. E nessa era é mais do que um profeta, nessa era é o próprio Deus profeta. Não foram os atos apenas de um profeta, os atos de um profeta, não, foram os atos do Deus profeta através do nosso meio, Deus em plenitude corporal. No plano foi apenas o canal humano, por onde manifestou isto, por onde manifestou esse grande ministério, Agora, o Novo Testamento, gente, condena a guarda de um dia. Condena. Ah, não, tanto faz. Não, tanto faz não, irmãos. Tem que ser a palavra perfeita. Isso está em Colossenses 2,16. Vamos ler Colossenses 2,16 para você ver? Colossenses 2,16. Ali está escrito. Colossenses 2,16. Vamos ver aqui, Colossenses 2. Está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. São sombras. Você quer viver de sombra quando chega a realidade. Você quer viver de sombra quando chega a substância verdadeira. Cristo chegou, por que viver de sombras agora? O pensamento foi sombra do novo. Sombra não é algo real, é algo que você faz uma sombra, a pessoa vive da sombra. Sendo que Cristo veio, a palavra veio, o descanso verdadeiro veio. E as pessoas querem viver de sombra, como está em Hebreus 10. Hebreus 10 fala que a lei foi sombra. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, né? Então a lei foi sombra, apenas sombra. É por isso que fala em Hebreus 7, 8. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali porém aquele de quem testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimos. Então nós pagamos dízimo também, nós temos que pagar dízimo, porque não é da lei. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, tá vendo? Se muda o sacerdócio, é lógico, tem que mudar também a lei. Mudar, que eu falo, é magnificar, é feito milhares de vezes maior. Não é trazer outra coisa, mas é... Porque, então, se temos que viver daquela mesma lei, né, não magnificada, então o sacerdócio não seria mudado para Melquisedeque, então seria o sacerdócio de Levi ainda, os levitas, mas não, mudou o sacerdócio. Porque mudança do sacerdócio necessariamente faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto que ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e procedendo dessa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto ainda que se a semelhança de Melquisedeque levantar outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote segundo, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoou nada, gente. E dessa sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então veio algo melhor, uma esperança muito maior, que foi o próprio Cristo, o próprio Deus. E visto como não é sem prestar juramento, e assim segue. Né? E também, Coríntios, segundo aos Coríntios 3, nos falam. Segundo aos Coríntios 3, está escrito: versículo 6 em diante, 3,16, 2 Coríntios, ao qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, ali a tábua da lei, a lei, quando Moisés chegou ali, ficou bravo ali, o povo estava adorando ali os ídolos, ele quebrou aquela lei, jogou no chão aquela pedra da lei, quebrou aquela lei, mostrando o quê? Que um dia viria algo perfeito, viria o Novo Testamento, algo perfeito, o próprio Jesus Cristo, o próprio sábado. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles.
Mas quando se converter ao Senhor, o véu se tirará. Quando se converter, né? Quando aceitar a graça de Deus. Então isso, gente, então nós vemos que as pessoas fazem confusão, né? Foi arrebatado no dia do Senhor. A pessoa pensa que ali é sábado ou domingo, mas não. A visão de Paulo ali em Patmos levou 2 anos. Como que podia ser sábado ou domingo? Você percebe então que as pessoas não sabem qual que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que está por vir, quando o dia do homem acabar. É o dia do juízo de Deus sobre a terra. Né? Deus virá e trará o juízo de Deus. E o povo chega a tanta carnalidade que chegam a falar que o sábado é o selo do Senhor. Que mentira, né? Que carnalidade, que anticristo. Para que o sábado, quem guarda o sábado está guardado, está selado por Deus. Mentira. Qual que é o selo de Deus? Efésios 4:30 nos fala, né? Efésios 4:30 nos fala qual que é o selo de Deus. O selo de Deus não é o sábado, gente. Isso é mentira. O povo quer trazer vocês para a coisa fora da palavra de Deus. Levar vocês para fora, para longe de Deus, porque Deus é a palavra. Você sai fora, quando você sai da palavra, você sai de Deus. Efésios 4:30 está falando: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o ser de Deus é o Espírito, receber o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, está selado até o dia da redenção. Não tem como você se perder, né, depois que você recebe o Espírito Santo. Não há maneira. Então nós vemos tudo isso nessa palavra de Deus aqui, mostrando para nós que, né, sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho aqui. Teria muito mais coisa para ser lida aqui, mas o tempo não nos permite. Mas se Deus quiser, numa outra oportunidade, nós estaremos vindo, né, trazendo aqui mais algumas coisas sobre esse assunto da lei, da graça, né, mostrando que as pessoas fazem realmente muita confusão com isso, mas a Bíblia é clara em ensinar isso para nós. Né? A Bíblia é clara para ensinar isso para nós, mostrando, né, a verdadeira palavra de Deus, mostrando o que é, qual que é o sábado, né? Qual que é a verdadeira. Também na mensagem A Visão de Patmos, Mobanos fala né, sobre esse assunto Visão de Patmos, na parte 31. Mas como poderia ser, né, um desses dias ou mesmo os dois, visto que João esteve no Espírito recebendo aquelas visões por um período de 2 anos. Realmente o que acontecera foi que João foi arrebatado no Espírito e transportado para dentro do dia do Senhor, que ainda está por vir. Então Deus precisava enviar nessa era um profeta, para revelar, mostrar para nós todos os mistérios. Porque Apocalipse 10:7 fala isso. Que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirão, se revelarão todos os mistérios de Deus. Também na página 32 está escrito: tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nós desfrutamos. Por que voltar para uma sombra quando temos agora a realidade? Por que viver de uma sombra? Aquilo era sombra, a lei foi sombra, mostrando que algo perfeito estava para vir. Agora, por que ficar com uma sombra quando vem algo real, verdadeiro? Olha para você ver aqui em Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não com contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu propósito
Mas o próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um seja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, né? Por isso que Paulo falou, Colossenses capítulo 2,16. Ninguém vos julga pelo beber, pelo comer, pelos dias de sábado, porque isso foi, né? Isso foi sombra, né? Isso não... Isso aí é coisa lá da... Nós estamos em algo maior. Hoje a lei não aperfeiçoou nada, como nós já lemos, né? É igual está em Mateus, igual está em Marcos capítulo 7. Vamos ver aqui, Marcos capítulo 7. São tantas escrituras para ser lida. Marcos capítulo 7 também nos fala sobre esse assunto. Marcos 7. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos, 7,17. Seus discípulos interrogaram acerca dessa parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque na lei não podia comer carne de porco, não podia comer certo tipo de carne, né? Porque contaminava a pessoa e a pessoa ficava contaminada e não podia entrar nem no ato do Senhor. Então Jesus veio e trouxe ali magnificou isto. Porque não entra no coração, né? Aqui. Ele disse, assim vós estáis nesse entendimento, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, né? Mostrando então o que é a realidade, a verdade de Deus. Bom, tem mais alguma coisa para ser falada aqui, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade mesmo. Israel tinha apenas uma sombra da verdadeira substância que nós temos, o selo de Deus. Os únicos que entram no sábado são aqueles a quem a palavra da pregação desta era tem de fé nesse ministério de Cristo desta última era. Quando veio então esse repouso de sábado, o terceiro sábado, a perfeição? No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo, Zoe, a própria vida de Deus, desceu no homem. Entrou ali quando falaram em línguas estranhas, outras línguas, no dia de Pentecostes. Esse foi a vinda do prometido sábado perfeito, a vinda de Zoe, a própria vida de Deus entrando na pessoa. Então fica assim, que Deus abençoe cada um de vocês e possa revelar nos nossos corações toda a palavra de Deus. E que jamais venhamos a nos tornar denominações. Falar que estamos nisso e não aceitamos mais nada. Não. Nós temos que estar sempre prontos para receber qualquer revelação que Deus nos enviar através da mensagem. A mensagem que Deus enviou através do seu profeta, porque a revelação só vem através de profeta. Não vem através de pastores, doutores, né? Mas somente através de profeta. Então ficarmos assim para receber a palavra de Deus, né? que vier provada, que alinhar com a palavra desde o Apocalipse. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar e finalizar o culto nessa manhã. Senhor Deus, damos graças por essa palavra, Pai. Vivifica isso que foi falado no coração de cada pessoa. Muitas palavras gaguejadas, Deus. Meu Deus, coloca tudo isso em ordem, Pai Celestial. E coloca isso em ordem e revela para as pessoas, Senhor, a maneira, a coisa correta, a palavra desta última era. Abençoe cada um. Nós oramos, entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus abençoe cada um de vocês.